Pode começar, Marcelo? Invocando as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Montemor dá início aos trabalhos da 31ª Sessão Ordinária do 4º Ano Legislativo da 19ª Legislatura, às 17h40. De acordo com o registro de presença no SAPL, havendo o número legal, prosseguimos com o expediente. Questão de ordem, presidente. Peço para registrar a presença do nobre vereador Vitor Gabriel, do nobre vereador Nelson Almeida, da nobre vereadora Milziane Menezes, do nobre vereador João do Bar. Peço ao segundo secretário que faça a realização da votação da ata de número 32, de 9/9/2024. Consulta o plenário sobre a dispensa da leitura da mesma. Está em votação a ata número 32, de 9/9/2024. Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada, presidente. Peço à Secretaria Legislativa que exista a presença do novo vereador Paranhos. A ata foi aprovada. Passo agora a fala ao secretário municipal de Mobilidade Urbana e Trânsito, senhor Sandro Guedes, convocado para prestar esclarecimentos nos termos do artigo 303 do Regimento Interno dessa Casa. O senhor secretário possui 30 minutos para expor sua posição, prorrogável por mais 15, após os quais as questões dos vereadores. Terá um prazo de 5 minutos para formular interpelações ao secretário. Tendo por fim o auto do requerimento, o vereador Bruno Leite terá um prazo de 10 minutos para seus questionamentos. Senhor secretário, o senhor pode usar a tribuna. Boa noite a todos. Meu nome é Sandro Guedes. Desde a criação, em outubro do ano de 2023, estou à frente da Secretaria de Mobilidade Urbana e Trânsito da cidade de Montemor. Hoje eu me faço presente para responder alguns questionamentos que os nobres vereadores têm quanto à pasta da mobilidade urbana, nos temas que se restringem à documentação enviada para aquela secretaria. Então, deixo aqui a palavra em aberto para os vereadores, para que a gente possa esclarecer aí os temas requeridos. Senhor secretário, o senhor prefere que os vereadores façam as perguntas e o senhor responda em cima de cada pergunta dos vereadores? Acho que é bem bacana isso, né? Eu acho melhor, presidente, que a gente conduza dessa forma. Tá, você tem mais alguma explanação para fazer ou já quer ir direto para os questionamentos? A casa pode ficar à vontade com os questionamentos. Ok. Qual vereador queira começar? Com a palavra o novo vereador Paranhos. Eu vou escrever. Boa noite, senhor secretário. Parabéns aí pela visita. Apesar de ser através de convocação, é sempre importante ter o secretariado aí demonstrando aí o papel do Poder Executivo. Não foi o meu gabinete o autor do requerimento que o convocou, mas estamos todos de acordo com o requerimento,
umas perguntas muito bem elaboradas pelo gabinete do vereador Bruno Leite. Mas, senhor secretário, nós temos hoje uma pauta interessante. A pauta da sessão de hoje, ela trouxe aqui para nós 8 indicações. Sendo a primeira indicação, indica o Poder Executivo realizar operação de sinalização de trânsito. Segunda indicação, indica o Poder Executivo realizar operação de sinalização de trânsito. Terceira indicação, indica o Poder Executivo realizar instalação de redutores de velocidade. Quarta indicação, indica o Poder Executivo realizar operação de sinalização de trânsito. Aí tem uma que trata de caçamba de lixo. Sexta indicação, indica o Poder Executivo a instalação de coberturas de ponto de ônibus. Sétima indicação, indica o Poder Executivo a instalação de cobertura e bancos em ponto de ônibus. Oitava indicação, indica o Poder Executivo instalação e cobertura e bancos em ponto de ônibus. Senhor secretário, como podemos ver, o autor dessas indicações é o vereador Alexandre Pinheiro, diga-se de passagem da base do governo. 90% das indicações têm a ver com a mobilidade urbana, inclusive tem a ver com alguns questionamentos feitos pelo vereador Bruno Leite. Referente a essas indicações que serão lidas aqui após a fala do senhor, nós aqui temos a ideia de quando um vereador da base do governo faz as indicações, a gente acredita que vai acontecer, mesmo a gente tendo aqui a experiência de não ter ocorrido isso durante os 3 anos e meio de mandato. Mas como o senhor mesmo iniciou dizendo que a secretaria do senhor, ela foi criada em outubro de 2023, então a gente acredita que o nobre vereador autor dessas indicações tem informações com o governo e que isso vai acontecer. O senhor pode me esclarecer referente a se isso vai acontecer, quando vai acontecer, e se não vai, por que não vai? Vamos lá, vereador. Só pela ordem, por gentileza, presidente. Eu gostaria que os vereadores se atentassem ao objeto do requerimento. As minhas indicações não são objeto do requerimento. Por favor. Senhor presidente, as indicações que tratam dos pontos de ônibus têm essa pergunta no requerimento do nobre vereador Bruno Leite. Por isso, eu estou questionando, porque é literalmente o que o Bruno está dizendo sobre ponto de ônibus no nosso município. Está correto, vereador. Pode prosseguir, secretário. Vamos lá, então, vereador. Vamos por partes. Primeiramente, falando sobre a convocação e sobre o convite. Eu acredito que, desde quando eu assumi a Secretaria de Mobilidade Urbana, demonstrei para todos esses vereadores daqui desta casa que eu estava à disposição para que, através de vocês, as demandas do munícipe chegassem até a Secretaria de Mobilidade Urbana. Por mais de uma vez, eu reforcei isso a alguns vereadores, de que eu estava lá para tratar de demandas relativas ao transporte, principalmente, e também das de trânsito, que são as que nós não vamos tratar hoje, para a gente não fugir do requerimento. Reforço que estou na secretaria para tratar e tirar dúvidas de qualquer demanda relacionada à pasta da mobilidade urbana. E que a convocação se fez por conta de uma demanda do vereador que requereu a minha fala aqui, mas que este mesmo vereador foi convidado por algumas vezes a tratar de demandas também relacionadas ao transporte público na minha secretaria, sem que fizesse a necessidade de eu ter sido convocado. Isso também não me faz desagrado nenhum vir aqui e falar de algo que a gente tem uma expectativa muito boa, que dê certo, uma coisa que uma secretaria que chegou para o município faz pouco tempo, mas que vai ser um divisor de águas na história da cidade de Montemor, independente do secretário, mas sim da estrutura, da maneira de se ver hoje a mobilidade urbana, da maneira de se ver hoje o transporte público. E só para que a gente não fuja muito do tema da sua pergunta, vereador, que também já vai ser base para responder o mesmo questionamento do requerimento,
As coberturas de ponto de ônibus, elas vão ser padronizadas, ela vai ter que ser licitada para ela que seja comprada dentro do orçamento. A previsibilidade orçamentária que nós tínhamos para 2024, ela está contemplando, sim, o tarifa zero. Portanto, nós vamos ver qual é a necessidade. Todas as vezes que chega uma demanda sobre a cobertura de ponto de ônibus e sobre a indicação de ponto de ônibus, a gente pode atendê-la com a sinalização de solo, a gente atende de imediato quando tem a disponibilidade de pessoal e de material. Quando a gente pode atendê-la com a marcação do ponto, que seria aquela sinalização do poste com a placa simples, sem a cobertura, que isso é demandado para pontos que têm aquela baixa frequência de munícipes que usam o ônibus, também ela é atendida. E sim, temos um cronograma, instalamos no último ano, 4 coberturas de pontos de ônibus, ali no Jardim Colina, uma foi no Jardim do Engenho, e nós estamos avançando sobre isso daí. Não vou aqui te passar uma data, um prazo, mas sim, eu estou recebendo todo o encaminhamento do munícipe, e nós temos um cronograma, sim, para avançar com essa questão de instalação, mas padronizada, para que a gente não tenha que fazer 2 vezes, para que não coloque uma cobertura sem acessibilidade, e amanhã ou depois o munícipe seja onerado novamente para que tenha que colocar uma com acessibilidade. Então, isso daí requer um trato mais fino. Então, se essa é a pergunta, vereador, se sentiu satisfeito com a resposta, senão o senhor pode retornar com alguma outra questão. Secretário, é lamentável ouvir, porque a gente tem ouvido, todas as vezes que um secretário vem aqui, com a fala, é bonito, só que a gente não tem visto acontecer. E eu vi que o senhor iniciou aí, teve aí a oportunidade de 30 minutos de fala, para explicar para nós como Questão de ordem, senhor presidente. É o cronograma da secretaria do senhor, e, lamentavelmente, o senhor não se falou para mim Só quando vai ser, como vai ser e onde vai ser. Então, fica aí, Bruno Leite. Questão de ordem, senhor presidente. Como perde o objeto, esse tipo de convocação, onde o secretário ele ordem, senhor cria presidente. todo esse embromation Questão e de não ordem, responde senhor nada. presidente. Qual que é a ordem, vereador? Qual a organização de tempo de fala dos vereadores? Tem contagem de tempo? É 1 minuto, é 2, é 3? A Secretaria Legislativa está regulando lá, são 5 minutos. Obrigado. Mais algum questionamento, vereador? Totalmente insatisfeito com a resposta dele, mas eu vejo que não vai ser frutífero. Então, eu passo a palavra aí para quem quiser. Com a palavra, o novo vereador, professor Phil. Bom, a minha pergunta ela está referente às perguntas que o Bruno fez, e uma delas é relacionada a frotas. E nós temos uma lei de 5 anos de frota em Montemor. E eu vejo que as frotas de ônibus aqui, elas têm muito mais de 5 anos. Inclusive, parece que elas têm 5 anos de outro lugar, é reformado e vem para cá. Como que estão essas frotas? Hoje nós temos frotas novas que estão dentro dessa lei, ou essa lei ainda está sendo descumprida aqui em Montemor? Vamos lá, vereador. Hoje, a idade média da frota de Montemor, ela está perto dos 12 anos. Nós temos uma lei que regulamenta essa frota para que ela não tenha, ela tenha uma idade média até 5 anos. Isso daí é a lei que diz, mas a gente precisa entender todo o processo, toda a mecânica que é a substituição de uma frota, principalmente agora que o município ele participa do custeio da operação. Não tem como eu falar apenas da troca da frota se eu não falar do que é o investimento que o município faz hoje no transporte público. Antes da pandemia, nós tínhamos uma realidade de operação no transporte público. Então, todos sabemos que a pandemia afetou todos os municípios do Brasil por igual e transformou a realidade do transporte público, fazendo com que a operação por si só, ela não conseguisse se sustentar. E o que aconteceu com isso? Os municípios começaram a participar do orçamento da empresa, fazendo o quê? O equilíbrio econômico-financeiro da operação. Que nada mais é do que o passageiro pagar um valor na catraca
ali na hora que paga o ônibus. No caso da cidade de Montemor, esse valor ele era de R$ 5,00. E em 2021, o valor da tarifa técnica, que seria o valor da tarifa necessária para pagar os custos do transporte, ele estava em R$ 10,40. Quer dizer, o número de passageiros transportados pela operação do transporte público de Montemor é insuficiente para pagar os custos. O que acontece? Você gera uma insatisfação tanto da parte da empresa, quanto da parte do cliente, porque a empresa vai querer reduzir a folha de trabalho deles, eles querem reduzir a operação para tentar fazer um enquadramento dentro do valor que eles arrecadam na catraca, e aí eles diminuem o investimento. Diminuindo o investimento no transporte público, você cerceia o direito do trabalhador de ir e vir, o direito de quem quer passear de ir e vir, diminuindo a oportunidade dele pegar um ônibus. Visto este ângulo, mostrando essa realidade, o que aconteceu? Nós começamos a ver qual era a principal necessidade do munícipe de Montemor. Qual que é a principal necessidade? Bater diretamente num problema que nós já herdamos, que era de uma frota já defasada, e que até foi renovada no início do mandato, foi até renovada, no entanto, ela se enquadrou dentro de uma gerência de 9, 10 anos, que é uma gerência que a MTU faz. A MTU aceita até 10 anos na frota do metropolitano. Então, fizemos esse enquadramento, e aí traçamos novos objetivos de conclusão para poder fazer a renovação da frota. Eu estive até agora, há 1 hora atrás, lá na Rápido Luxo, para cobrar deles um cronograma. Eles têm que me passar um valor, o qual será agregado nessa tabela que nós fazemos do subsídio do tarifa zero, para que, de uma maneira escalonada, a gente venha substituir e também incluir mais veículos diante da nova realidade do transporte público, que é a adesão do munícipe. Nós não assistíamos superlotação no transporte público. Então, um dos benefícios de você trazer o passageiro para dentro do ônibus de novo é você ter essa adesão e você ver que está substituindo o número de veículos rodando nas ruas, o número de motocicletas que são propoentes mais a acidentes. Isso não sou eu que digo, isso são dados que estão ali no InfoSiga. Então, sim, temos que baixar essa idade média da frota para fazer esse enquadramento legal. O que nós não estamos fazendo de maneira enérgica, punindo a empresa, porque entendemos que houve um ciclo onde o município também negligenciou esse equilíbrio tarifário. Houve um ciclo que, se a empresa tivesse recebido por todos os meses onde eles cobraram R$ 5,00 na tarifa e que o município não pagou a contrapartida, poderíamos sim cobrar deles, porque eles receberam um investimento. Então, a realidade é essa, vereador. Que por contemplar esse ciclo, que não houve esse pagamento para a empresa, nós entendemos que conseguimos fazer uma coisa escalonada. E agora sim, eu vou aguardar um cronograma, eles têm 90 dias para poder mostrar para nós um cronograma de substituição de frota, e aí, com certeza, com maior felicidade, venho aqui trazer para todos os vereadores terem conhecimento sobre isso. Só para finalizar, então, temos aí esse prazo de 90 dias para estar vindo uma possível frota nova dentro dos padrões da lei, ou não? Eu fico à disposição para que, neste prazo, ao receber, a gente pode trazer aqui na Câmara, eu disponibilizo a documentação para entender qual vai ser o cronograma de substituição. Talvez não venham os 12 novos ônibus. Como eu disse, o município ele tem que arcar com esse custo, tem que estar dentro do planejamento do município. Então, mas aí a gente vai apreciar, vai olhar para isso, ver se vai atender a necessidade do munícipe e vamos acatar ou não. Ok. Eu tenho uma última pergunta aqui, só que ela não está incluída no requerimento. Então, eu vou passar futuramente por ofício, tá? Porque a gente vai respeitar, não está dentro do requerimento, então eu vou enviar amanhã por ofício, ok, secretário? Demais, só isso. Obrigado. Obrigado. Com a palavra o novo vereador Bruno Leite, o senhor tem 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Secretário, obrigado por ter vindo. Os nobres vereadores aqui presentes. Secretário, mas vamos colocar os pingos nos is aí, para não ficar muito entendido. Eu acho que o secretário, de verdade, eu sinto isso olhando para você, que você não gostou de ser convocado.
Tá? Vamos lá. No dia 19 de março de 2024, eu lhe mandei uma mensagem de uma denúncia, de uma reclamação de munícipes, e você me respondeu: bom dia, vereador, vamos marcar um horário, passa aqui na mobilidade urbana. Não posso te atender agora porque estou bem ocupado. Resposta do secretário: secretário, estou fora da cidade, mas essa é a demanda. Ah, preciso te entregar o mapa, preciso te explicar. Enfim, são vários questionamentos na mobilidade urbana que o senhor me respondeu, e no final o senhor fala assim, em algum deles: dá uma olhada aí se você gostou da minha resposta, se não... Cadê aqui? Está satisfeito com a minha resposta? Enfim, entre outras. Inclusive, nessa mesma semana agora que passou, eu também te enviei na terça-feira passada, que são os vídeos que nós vamos passar aí, relatos de usuários do transporte público, que o senhor sequer me respondeu. Mas veja bem, conforme diz o vereador Paranhos, o senhor me desculpe, mas nós não temos objetividade nenhuma de constranger o senhor, de constranger ninguém. O objetivo aqui é para que nós possamos entender e, de fato, possamos passar uma resposta, principalmente para quem usa o transporte público. Vamos lá, você falou de frotas. Você me desculpa, mas não veio frota nenhuma nova para o município. Esses ônibus que vieram, inclusive nós questionamos lá atrás, antes do senhor assumir, e nos foi informado aqui que os ônibus que compõem a frota nova são ônibus que vieram da cidade de Hortolândia, recém-reformados. Não são frotas novas. Isso é um ponto para a gente questionar. Tem vários questionamentos aqui no requerimento, mas antes de eu fazer esse questionamento, eu vou soltar alguns vídeos, inclusive relato de uma filha que chorou no telefone, que chorou para nós, de que o pai não consegue se locomover. Dá uma olhada, vê o que o senhor acha disso. Inclusive, ela me mostrou a mensagem, ela entrou em contato, fez até boletim de ocorrência, e ninguém dá uma resposta sobre isso. Essa plataforma já está quebrada, não é um mês, não é 2 meses, não é 3 meses, já faz mais de anos que está quebrada essa plataforma, e a empresa acaba dilubriando todo mundo, fala que vai consertar, a prefeitura, a secretaria de Vossa Excelência do senhor, não tem ninguém técnico para ir lá fiscalizar os ônibus. Quem é que faz esse papel de fiscalizar os horários dos ônibus, a frota? Quando é feito isso? Qual é o cronograma disso? É isso que a gente quer saber para a gente passar. Porque a hora que a população vem reclamar para a gente, vereador, o ônibus está quebrado, e eu mostrar para ela o cronograma, não está quebrado. Foi verificado isso. Dá só uma olhada, gente, por gentileza. Esse senhor passa por isso, e não é uma, não é 2 vezes, não, é sempre. Dá uma olhada aí. Imagens autorizadas pela família, vereador Paranhos. Dá uma olhada. Acho que tem uma outra foto de como que o pessoal faz para transportar. Ô, Bruno, pela ordem, o secretário nem assistiu o vídeo, meu. Por favor, as outras imagens, por gentileza, Marcelo. Cadeirante aqui, ó, e a máquina não funciona. O cadeirante tem que subir aí, ó, sem a cadeira, com dificuldade. E o motorista nem se presta para poder ajudar. O motorista nem desceu, ó. É isso aí o nosso busão que a gente tem na nossa cidade. Outra foto, por gentileza, Marcelo. Essa é essa? Eu tenho outras fotos de como foi carregado. Enfim, secretário, são vários questionamentos que nós estamos fazendo aqui, que a população aguarda a resposta. Vê se tem cabimento. O Tarifa Zero é um projeto importante, senhor presidente? Acredito no Tarifa Zero. A população sendo beneficiada por isso. Mas primeiro eu faço Tarifa Zero, deixo os ônibus nessa qualidade. Primeiro você arruma a casa, arruma a frota. Esse é o meu ver, o meu. Eu posso estar errado, não sou técnico no assunto. Mas primeiro eu arrumo a frota, eu corrijo
que sejam os pagamentos para a empresa, que você questionou que outras gestões estavam devendo para essa empresa. Primeiro acerta os pagamentos, acerta a casa, para depois nós pensarmos numa tarifa zero, que não é nada zero, o contribuinte paga pagando. Então, a reclamação que nós temos e recebemos diariamente, eu acho que todos os vereadores aqui, é que quando estava pagando parece que estava melhor, não é, presidente? O senhor recebe diariamente, todo dia encontrei com Vossa Excelência saindo daqui, população pegando o senhor, cobrando sobre o transporte público. Então, são esses questionamentos, secretário, por gentileza, que eu gostaria que o senhor respondesse. Quando vai arrumar esse ônibus, a data, quem fiscaliza isso, o cronograma. É só isso que a gente quer saber para que a gente possa passar. Agora, não dá para toda vez que a gente tem um questionamento nesse sentido, ir lá atrás do senhor na Secretaria de Mobilidade Urbana. Nós estamos em algumas cidades que tem um aplicativo, que o pessoal está no ponto de ônibus, ele sabe o horário que o ônibus está chegando. Eu fui em algumas cidades vizinhas, que o rapaz mora perto do ponto de ônibus, ele olha no aplicativo, opa, está chegando, vou sair agora de casa. Quando que isso vai funcionar em Montemor? O senhor acha realmente que o tarifa zero está funcionando da forma que deveria funcionar? É só isso, senhor secretário. Eu gostaria que o senhor colocasse no lugar, respondesse esse questionamento. Triste porque o senhor nem olhou para a tela, nem viu o vídeo. Lamentável. Bom, vamos por partes, porque o vereador ele fez vários questionamentos dentro de uma única pergunta. Primeiro, que eu acredito que vai soar distorcido pelo vereador, que se eu não olhei o vídeo, é que no princípio do vídeo eu já sabia do que se tratava. Eu já tinha recebido essa demanda na mobilidade. E não sei, isso vai ser um questionamento para que o vereador me responda, se quiser, logicamente, né, no final dessa interpelação, sobre se o vereador ou não ele anda de ônibus e sobre se ele acessa essa linha 308, porque para vir aqui, num microfone público, questionar a credibilidade de uma Secretaria de Mobilidade Urbana que recebeu uma demanda de 2023 e a nova demanda foi recebida em julho de 2024, falar que um elevador de acessibilidade ficou sem funcionar por mais de um ano, realmente você tem que ter muita prova substancial para você poder falar isso, vereador. Você está de parabéns, tá? Porque pelo que eu conheço dos ônibus que eu circulo, e esse veículo que teve esse problema do elevador, e que logo quando o problema chegou para a mobilidade urbana foi resolvido, eu não coloquei o material aqui em vídeo, mas eu tenho aqui o mesmo ônibus com o elevador sendo consertado e voltando para a operação. Eu tenho o ofício da empresa para mostrar quanto tempo esse ônibus ficou fora de circulação e qual foi o prazo que o veículo reserva percorreu para poder assumir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o poder da fala que nós temos aqui. Nós estamos falando aos munícipes de Montemor. A gente não pode conduzir o munícipe a um caminho onde ele pense que, por mais que a frota esteja com 12 anos, que ela não receba manutenção, porque isso é uma mentira. E cada um que lide com a mentira da maneira que se acha certo. Eu não gosto de mentira, eu não vou admitir que ninguém use. E é muito bom estar do lado, hoje, de Vossas Excelências, onde eu tenho como poder falar isso. Porque por algumas vezes eu já estive nessa casa e eu fui colocado como incompetente, eu fui colocado com vários outros nomes, que não vem ao caso, porque não cabe no requerimento. Mas é muito bacana a gente poder, pelo menos, mostrar qual é o trabalho que a gente vem desenvolvendo à frente da Secretaria. Voltando à questão do elevador, foram, acho que 2, 3 horas, eu tenho aqui o ofício, se você quiser, pode solicitar ali a Secretaria de Mobilidade Urbana, eu te encaminho a cópia, e também tenho a gravação do elevador sendo consertado. Garanto, o elevador não ficou inoperante por 1 ano, que foi o prazo da primeira reclamação até o prazo desse vídeo. Então, só peço licença, vereador, que mesmo quando uma demanda vem da população, e eu sempre explanei isso para você e para quem me procurou, quem está no ponto agora. Quem quer resolver o problema do ônibus que quebrou, ele quer resolver agora. Não precisa fazer convocação de secretário para resolver um problema agora. Então, por muitas vezes, vereadores já me procuraram pelo meu telefone e tiveram a hombridade de dar a resposta que eu dei. Diferente do senhor, que usou seu microfone nenhuma vez para poder distorcer uma resposta que eu dei sobre pontos de ônibus e sequer refez a sua fala.
Aí o senhor vem e fala para mim que o intuito do senhor não é... Poxa, o meu intuito hoje é, à frente da Secretaria de Mobilidade Urbana, tentar continuar entregando o melhor para a população. Entender, eu compreendo que o requerimento ele é muito pertinente, porque trazem questões inerentes a... Secretário, eu vou só interromper um pouco sua palavra. Eu gostaria que o senhor respeitasse mais o vereador, tá? E eu gostaria muito que o senhor se atentasse a não questionar o vereador, que aqui o senhor é o questionado. O senhor não pode questionar o vereador, tá bom? Presidente, questão de ordem. Questão de ordem só porque é o seguinte, eu, no momento algum, eu ofendi... Vereador, o senhor já falou, tá bom? Eu peço admiração. Senhor presidente, eu peço desculpas, eu vou reiterar minha fala e vamos voltar ao tema. Peço desculpas aí ao vereador. Vamos lá. Então, quanto ao elevador foi esclarecido, nós somos questionados também sobre o aplicativo. Nós temos hoje um aplicativo que o munícipe cadastra-se gratuitamente. Esse aplicativo é o Citamob. Ele não é um aplicativo gerado pela empresa de transporte nem pelo município. Assim como o aplicativo da EMTU, o GPS do ônibus ele loga com esse aplicativo e o passageiro ele tem como acessar o aplicativo e ver por onde que o ônibus passa. Ele está ativo, o Citamob está ativo, até fiz um teste agora antes de chegar aqui na tribuna, mas pode haver sim algum tipo de problema com esse aplicativo, mas só que ele não se reporta à empresa e nem ao município. Podemos amanhã desenvolver um aplicativo próprio? Com certeza, uma coisa adequada à cidade, uma coisa que vai assistir o munícipe até para o cadastramento dos cartões. Veja que bacana, você não precisar ir na rodoviária para você solicitar o seu cartão do Tarifa Zero, o seu cartão do idoso, o seu cartão especial. Eu vejo como muito produtivo. Temos que fazer uma pesquisa, colocar no orçamento, como eu disse, o Tarifa Zero, ele trouxe um investimento do município em uma pauta que ela não era assistida, é uma coisa nova, mas que está retornando o capital para dentro do bolso do cidadão. O cidadão está economizando todo mês ali, todo dia que ele usa o ônibus, ele está colocando 10, 15 reais no bolso. Como que eu vou negligenciar a necessidade de um transporte que tem os seus problemas? Se eu não fizesse primeiro o essencial, deixar de onerar o munícipe enquanto esse transporte não for de excelência, porque no momento que ele for de excelência, o Tarifa Zero vai estar aí. No momento que ele estiver totalmente adequado, totalmente legalizado, com ônibus novos, com ar-condicionado, o Tarifa Zero continuará aí. Então, é bacana a gente traçar assim, nós temos responsabilidade sobre as diretrizes que nós traçamos. Mas, em momento algum, a gente deixou de pensar na necessidade primária do munícipe. Vai fazer todas as adequações? Como? Aumentando a tarifa? Era de R$ 10,40. A tarifa técnica hoje é de R$ 8,84. Independentemente do Tarifa Zero, se nós tivéssemos que equilibrar essa tarifa, o município já gastaria em torno de R$200 mil. Transportamos hoje em torno de 189 mil pessoas por mês, tem 189 mil viagens realizadas mês. E a nossa maioria absoluta dos passageiros continuam sendo passageiros metropolitanos. Aquele que pega o ônibus em Montemor, que vai até o Terminal Benini ou a rodoviária, e vai até Campinas, e que vai até Hortolândia. Então, nós temos, sim, que ter atenção a esses fatores, para depois, sim, continuar crescendo, continuar evoluindo num projeto que eu digo que ainda é novo, que ainda vai melhorar muito, mas, com certeza, num futuro bem breve, vai atender todas as necessidades de deslocamento dos montimorenses. Com a palavra, o novo vereador Vitor Gabriel. Boa noite a todos. Boa noite, secretário. Agradeço a presença do senhor aqui. Eu não vou fazer pergunta porque eu sei que não vai ser satisfatória para a população que está lá no ponto de ônibus, sem cobertura e sem banco. Eu não vou fazer nenhum tipo de pergunta, porque eu sei que não tem resposta. Mas eu gostaria de deixar aí só um ponto de reflexão. É que muitas das vezes os ônibus quebram lá no Colina e não tem ônibus para substituir. Isso daí acontece porque a gente está lá e a gente vê, né? O que me estranha é o nervosismo do secretariado quando vem aqui. Mesmo sabendo que tem a base do governo aí para proteger, né? E
e todas as vezes não protege a população, que é a população que mais precisa. Mas a gente vê isso daí, e era uma coisa tão simples, porque geralmente é o que a pessoa faz dentro do secretariado, então seria mais fácil ela vir aqui responder, vir aqui levar para a população um pingo de esperança para que as coisas acontecessem para a população, né? Infelizmente. Por isso que, geralmente, quando o secretariado vem aqui, nesse segmento, eu costumo não fazer perguntas, porque, na verdade, a gente quer atitude, e atitude pensando na população. A atitude do secretariado tem que ser pensando na população. E, infelizmente, isso a gente não vê. Infelizmente. Eu vou deixar também uma reflexão aqui. Ali na rua principal do Jardim Paulista, na 49, né? Precisa-se de uma elevada, né? Não está na pauta, mas se alguém quiser pedir questão de ordem, presidente, pode ficar à vontade. E ali é necessário, porque é uma travessia das pessoas que fazem caminhada ali. E, incrivelmente, fizeram uma ali em cima, ali no próximo, ali na frente do Bahia Cis, que por mais que tenha um fluxo de pessoas, 70, por mais que tenha um fluxo de pessoas, mas na principal era mais importante. Mas como eu sei que não vai ser feito, né? Como eu sei que todas essas reivindicações, o requerimento do Bruno não vai ser feito, porque precisa de profissionalismo para fazer, precisa de sensibilidade para fazer, para atender a população. Então, a gente fica aí mais um tempo aí esperando que as coisas aconteçam, que, infelizmente, não vai acontecer. Infelizmente. Por isso, todo esse nervosismo, toda essa agitação aqui. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, o novo vereador, professor Adriel. Obrigado, senhor presidente. Percebo que o senhor está calmo, viu, senhor secretário. Muito boa noite. Olhando aqui o requerimento, senhor secretário, eu vejo que um ponto me chama muito a atenção, é a questão da qualidade da frota dos ônibus. Acho que de todos esses pontos, todos são importantes, todos os pontos do requerimento são importantes. Mas a frota do ônibus talvez seja, ao meu ver, o mais importante. Principalmente, algumas linhas em especial, e eu até cito aqui, as linhas 303 e a 315, que servem a região do Jardim Colina. Elas chegaram inúmeras reclamações ao nosso gabinete de eventuais quebras, né, e outros transtornos que causaram aí um prejuízo à população que estavam usando esse carro em alguns horários em especial. É sabido também que esse problema da frota de ônibus, e especificamente nessa região, se dá pelas questões de infraestrutura do bairro. Problema esse que, aqui no Poder Legislativo, nós tivemos uma chance de cooperar para resolver esse problema. A rejeição da linha de investimento de 40 milhões que estava à disposição do município dialoga diretamente com o problema de frota de ônibus que nós temos naquela região. Porque a linha de investimento, ela tinha um projeto para asfaltar as ruas 7, 12, 36 e 37 do Jardim Colina 1 e as ruas 4, 6, 8 e 10 do Jardim Colina 2. Coincidentemente, vias importantes desse bairro. E eu falo com propriedade porque quando eu estive fiscalizando a frota de ônibus junto com o senhor, eu constatei dos próprios trabalhadores lá da fiscalização do Terminal Benini, as constantes quebras, inclusive de elevador da linha 303, por causa das condições adversas das vias. Uma vez que o Poder Legislativo, infelizmente, 8 dos nossos colegas não pensaram na população e nesse problema e rejeitaram essa oportunidade, quais as saídas que o senhor está gestando à frente da Secretaria de Mobilidade para cooperar, para resolver esse problema da mobilidade desse bairro em especial, que vai conversar com a qualidade da frota de ônibus? Em segundo lugar, não menos importante,
outra pergunta: quais são as projeções da Secretaria de Mobilidade Urbana, que, diga-se de passagem, Montemor está com o programa Tarifa Zero, acredito que seja a única cidade da região, me corrija se eu estiver enganado, Presidente, questão de ordem, por gentileza, vou entrar em questão de ordem como eles entram também. Nós não estamos se atentando com linha de empréstimo. Porque se for falar do empréstimo, frota de ônibus, senhor se for falar do empréstimo, eu vou falar da linha de cassação do prefeito, que ele votou contra a cassação do negou prefeito. asfaltamento em 8 ruas do Jardim Colina. Cassação do prefeito, votou a linha favor. de investimento Por favor, negou o asfaltamento de 8 ruas que conversa com as precárias condições. O prefeito não foi da cassado, linha senhor presidente, por conta do 303, voto dele. Com o voto de Vossa Excelência. Pessoal, vereadores, eu vou pedir, por gentileza, que não interrompa o vereador, não interrompa, deixe o vereador continuar a fala. Vereador, se atente ao tema e continue, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. Para concluir aqui a minha pergunta, a segunda pergunta, senhor secretário, pensando na perspectiva dos avanços de pontos de parada de ônibus, nos avanços da reforma do Terminal Benini, nos avanços da própria qualidade da frota de ônibus, que foi prejudicada pela posição de 8 pares meus, gostaria de perguntar ao senhor qual a perspectiva da Secretaria com a implantação do Sistema Municipal de Mobilidade e que tipos de parcerias podem acontecer através desse sistema, junto a governo federal ou governo estadual, para fomentar recursos, para implementar essas questões. E uma vez que me parece que o Poder Legislativo não tem enviado nenhuma emenda parlamentar ou impositiva à Secretaria que Vossa Excelência gerencia. Muito obrigado. Vamos lá. Vereador, quanto a... Vou fazer uma explanação técnica sobre a questão do pavimento. A questão do pavimento, ela implica, sim, na durabilidade do dispositivo do elevador, porque ele é um dispositivo que ele se movimenta à necessidade do cadeirante, ele pega o cadeirante no nível ali da calçada ou da rua, ele sobe com todo o peso do cadeirante e no momento que ele está ali parado, ele sofre todo o impacto, sim, das trepivadações, da questão do pavimento, né? Sobre as manutenções que foram feitas, principalmente na questão do ônibus 303, que é uma questão relevante, nós tivemos, sim, sucessivas quebras nos últimos 15 dias do ônibus da 303 e que elas foram superadas no dia 12 de setembro. Foi quando eu recebi o relato da empresa que todos os ônibus tinham passado por uma nova manutenção, eles entraram num ciclo diferenciado de manutenção. Antes ela era feita corretiva e uma vez por mês preventiva, aqui na garagem de Montemor, que tem uma estrutura de mecânica de oficina menor do que na garagem do Jardim Amanda. Hoje ela está sendo feita a cada 20 dias, todos os carros, e de maneira preventiva na garagem do Jardim Amanda, e até por isso a gente tem uma expectativa muito grande sobre a questão do 303 não ter mais problemas. Nós vamos avançar também sobre a questão dos itinerários. O senhor tocou no começo da sua fala. Nós temos um projeto de elevar o transporte urbano para lugares que até hoje ele não chegue com uma frequência maior. Fizemos isso avançando até o Central Park. Está em estudo o número de linhas colocadas no Central Park, o número de viagens colocadas no Central Park. Da mesma forma, espero que com a maior brevidade possível, de acordo com o nosso orçamento, a gente consiga fazer também no Recanto das Orquídeas, dividir o ônibus da linha 301 com o da linha 305, colocar um ônibus em cada linha, dividir o ônibus da linha 311 com o da 314. Por que eu passo essas informações? Para mostrar que a mobilidade urbana tem um projeto de expansão para o transporte público e que a gente tem que assistir isso por etapas.
Nós não podemos simplesmente colocar tudo que possa ser adequado, porque nós temos vários pedidos e nós não temos um orçamento que contemple isso. Volto a falar do tarifa zero. O vereador comentou, só não vou fugir muito do tema, só para falar dos valores empenhados. É 2,5% em alguns municípios e nós estamos trabalhando menos que isso, do orçamento bruto. E uma gestão eficiente do tarifa zero está conseguindo com que Montemor supra essa necessidade com menos que isso. Então, o vereador também comentou, perdão, vereador, me fugiu o seu segundo comentário. Você permite, presidente, que ele retome, só para... Sobre as perspectivas para o futuro, com a implantação do Sistema Municipal de Mobilidade, que foi aprovado por essa casa, quais as perspectivas de captação de investimentos, já que o Poder Legislativo, infelizmente, não tem cooperado com emendas com a sua pasta? Perfeito. E é uma questão que aí não se faz distinção de quem é o prefeito, de quem é o secretário, de quem são os vereadores. É uma questão de política pública que todos os entes, todos os pares têm que fazer parte. Nós perdemos a questão do PAC, mobilidade, que está aí pelo governo federal. Perdemos outras discussões no Estado por nós termos um plano de mobilidade urbana aprovado de maneira tardia. Mas que bom que está aprovado. É daqui para frente. E daqui para frente é o Executivo fazendo projetos, o plano de mobilidade urbana embaixo do braço, literalmente, e sola de sapato e saliva para ir até o governo do Estado, até o governo federal, com os projetos e para pedir emenda, sim, pedir dinheiro. A população às vezes ouve emendas, ouve, é dinheiro que o vereador, é dinheiro que o executivo vai buscar para que não onere o caixa público, para que a gente possa crescer. É muito relevante esse dinheiro que vem, essa verba que vem, para a gente poder crescer a mobilidade urbana do município. Tá, eu só vou comentar um pouquinho aqui também, que eu não posso ficar calado. Como é que o secretário diz que foi tardio o projeto, dependendo do legislativo, se veio errado? Veio bem dizendo a palavra aqui, uma merda, que eu tenho que falar isso, veio 2 vezes com jabuti dentro. Então vamos respeitar essa Casa Legislativa, que também não é assim. Veio e foi votado o projeto por último agora, porque deu prazo de validade vencido. E faltou o documento da prefeitura e nós votamos mesmo assim. Não venham com essa conversa fiada para cá. Com a palavra, vereador Beto Carvalho. Boa noite, secretário. Primeiro, vou falar a respeito de emenda, né? Que eu acho que qualquer um que tem inteligência sabe que não tem nenhum ano que foi instituída a sua secretaria. E as emendas federais e estadual se encerra assim em novembro. E na LOAS, quando a gente coloca as emendas impositivas nossas, que inclusive já estamos no mês 10 praticamente, o prefeito até agora não fez absolutamente nada, a gente só vai indicar em novembro. Então não tinha sua pasta ainda quando se chegou às emendas, né? Acho que qualquer um daqui tem o cérebro suficiente para saber disso aí. Agora uma pergunta, eu queria só perguntar para o senhor, como a gente sabe que está abrindo alguns loteamentos novos na cidade, passa pelo seu crivo, porque isso faz parte da mobilidade urbana, né? Porque uma hora vai ter que chegar o ônibus até esses lugares, como, por exemplo, prédios lá perto do Gudibom, um novo condomínio abrindo aqui entre Campos Dourado e Moreira, o Central Park, ao lado do Central Park também, de Portal Pinheiro. Passa pelo crivo da Secretaria de Mobilidade Urbana. Digo isso, não estou fugindo do tema, porque precisa de ônibus nesses lugares. Então, isso aí vai ter uma hora que vai virar um funil. E como é que está o gargalo? Para onde vai sair isso aí? Então, gostaria de saber se passa pelo crivo da sua secretaria, esses novos condomínios sendo instalados em Montemor. Não, bacana. Presidente, se me permita, quando eu falei o projeto tardio, de maneira alguma eu me referi ao trâmite que ocorreu agora. O plano de mobilidade urbana é sabido que ele virou uma obrigação desde 2012, salvo algum engano da minha parte. Foi nesse aspecto, tá bom, presidente? Respondendo à pergunta do vereador Beto, eu vou me ater aqui a responder sobre as linhas de ônibus, vereador, que vão aí acessar esses condomínios. Não vou tratar aqui do viário, porque nesse requerimento não faz parte, mas sim, o exemplo é os 2 condomínios que nós temos ali na região do Parque do Café, que já tem um estudo prévio, já em conversa com a empresa, para que a gente faça uma alteração de itinerário, para que possa atender.
Nós temos alguns empreendimentos relevantes começando na cidade e a gente sabe que isso vai gerar uma necessidade de transporte. A nossa pauta, sim, é fazer com que o munícipe de Montemor substitua, tenha uma opção bacana para substituir o seu veículo, o seu carro, a sua moto, pelo transporte público. Então, logicamente que tudo isso vai requerer um estudo, e eu seria muito leviano de falar de valores, de quanto custaria isso, mas mais para frente, quando nós tivermos tudo isso definido, nós vamos colocar, assim, proporcionar transporte público para os lugares que hoje não acessam na cidade de Montemor. Mais algum vereador queira fazer algum questionamento ao secretário? Quero agradecer a sua presença, secretário. Não pode, vereador. Uma vez aí por cada vereador. Faz um requerimento e manda para o secretário. Eu quero agradecer ao secretário. Secretário, muito obrigado. Quero novamente falar que a casa está sempre aberta, que o uso da tribuna é legal ser feito pelo secretário, então o secretário tem direito ao uso da tribuna também, se precisar. Fica aí minhas considerações e muito obrigado. Eu agradeço o respeito dessa casa, reitero, contem com a mobilidade urbana, levem sempre as demandas do munícipe para a gente já recebe diretamente também do munícipe, mas a Secretaria de Mobilidade Urbana é uma extensão do trabalho dos senhores. Então, a gente está sempre à disposição lá. Obrigado, presidente. Eu preciso só fazer uma pergunta que eu acabei esquecendo, mas eu vou fazer rapidinho. O vereador Adrião, ele fez uma pergunta para Vossa Excelência a respeito do terminal geral do Benini. O porquê que não foi consertado e se existe uma cobrança sobre isso, porque toda vida que chove, dá vários problemas lá, mas o senhor não conseguiu responder. Se o senhor puder responder, eu agradeço. Sem problema nenhum, presidente. Nós fizemos o último ofício, data de menos de 30 dias, mas quanto a uma outra adequação do terminal, quanto ao piso tátil, para aquele munícipe que tem baixa visão, que lá também está faltando. O telhado, ele foi consertado segundo o ofício do terminal, lá da Rápido Luxo, mas o terminal também tem um cronograma que está aguardando a aceitação, o município enviou isso para a empresa, para que eles façam as adequações necessárias ao terminal. Já data de algum tempo, não tem justificativa para falar, a secretaria tem 1 ano, os vereadores estão aqui há quase 4, o prefeito... Não, isso não é justificativa. O terminal ele passa por reformas ali paliativas desde 2008, quando foi inaugurado. Existe uma questão judicial que dá alguns impedimentos ainda inerentes, mas só que estamos avançando com a empresa para que eles façam toda essa parte de reforma, uma reforma estrutural no terminal. Então, estamos cobrando da empresa também para que faça essas adequações, e eu acredito que dentro de 90 dias a gente tem uma resposta um pouco mais palpável quanto ao terminal. Muito obrigado, secretário. Temos um total de 8 indicações. Solicito o segundo secretário que faça a leitura das emendas. Indicação número 503, de autoria do vereador Alexandre Pinheiro. Indica ao Poder Executivo realizar operação de sinalização de trânsito e pintura de faixa de pedestres no cruzamento da rua Cláudio Marciano com as ruas Henrique Colete, Geraldo Crossi e Henrique de Camargo, no bairro Parque Sardi Jorge. Indicação número 504, de autoria do vereador Alexandre Pinheiro. Indica ao Poder Executivo realizar operação de sinalização de trânsito e pintura de faixa de pedestres no cruzamento da rua Homero do Amaral com as ruas Henrique Colete, Geraldo Crossi e Henrique de Camargo, no bairro Parque Sardi Jorge. Indicação no 505, de autoria do vereador Alexandre Pinheiro. Indica ao Poder Executivo realizar a instalação de redutores de velocidade na Estrada Municipal Montemor, Sumaré, antes e depois da entrada para a rua Francisco Glicério, Jardim Amanda 2. Indicação número 506, de autoria do vereador Alexandre Pinheiro. Indica ao Poder Executivo realizar operação de sinalização de trânsito e pintura de faixa de pedestres no cruzamento da rua Luísa Ana de Abreu Marini com as ruas Henrique Colete, Geraldo Crossi e Henrique de Camargo, no bairro Sardi Jorge. Indicação número 507, de autoria do vereador Alexandre Pinheiro. Indica ao Poder Executivo a instalação de
caçambas para coleta de lixo nas ruas 23 e Valdeci Paulino da Silva, a 25, no Jardim Colina 1. Indicação número 508, de autoria do vereador Alexandre Pinheiro. Indica ao Poder Executivo instalação de coberturas e banco do ponto de ônibus das ruas 23 e Valdeci Paulino da Silva, 25, no Jardim Colina 1. Indicação número 509, de autoria do vereador Alexandre Pinheiro. Indica ao Poder Executivo a instalação de cobertura e bancos do ponto de ônibus na Travessa José Basílio de Almeida, Centro. Indicação número 510, de autoria do vereador Alexandre Pinheiro. Indica ao Poder Executivo a instalação de uma cobertura e bancos no ponto de ônibus na rua Siqueira Campos, Centro, próximo ao cemitério, nos 2 sentidos da via. Indicações lidas, presidente. Obrigado, vereador professor Fio. Uso da palavra ao vereador inscrito, só tem o nosso novo vereador Paranhos. Pode fazer o uso da palavra, vereador. Boa noite a todos. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Mas vamos lá, né? Vamos direto ao ponto. Secretário de Mobilidade Urbana, Bruno Leite, brinca com a gente, né? Você vê nos olhos dele, você mostrando os vídeos, ele não estava nem olhando. Completo desinteresse que representa literalmente o prefeito atual que nós temos. Dispensa comentário, Bruno. Infelizmente, a convocação ela não foi frutífera. Só uma parte, vereador, que eu não tive tempo. Lamentável, em momento algum eu faltei com respeito com ele, eu fiz o questionamento dentro da legalidade, ele não respondeu Veio aqui, como diz o senhor, no embrumation, não respondeu, está aqui o munícipe, a filha do cadeirante, que me disse que na sexta-feira mesmo o pai foi pegar o ônibus e o vídeo de sexta-feira não funcionou. E que ela vai amanhã de novo para ver se vai funcionar o ônibus. Outro detalhe, na quinta-feira passada eu mandei mensagem para ele, sequer ele me respondeu. Na sexta-feira mandei mensagem novamente, sequer ele me respondeu. Vem aqui, falou, não respondeu nada, sem objetivo, enfim, lamentável, esse é o governo que nós temos. E a postura dele aqui mostra que ele nem conhece nosso município, é um fanfarrão. Vou pedir aí para o Marcelo, por um vídeo aí, que mais uma vez eu prefiro orientar a população do momento crítico que nós vivemos. Está ali, gente. Região do Jardim Colina. Esse fogo aí aconteceu no último final de semana. O vídeo aí foi gravado por moradores lá. E não consegue mostrar para nós as residências que existem próximas a esse fogo. Então, é o momento crítico, olha lá, é o crítico que o nosso país vive, que em especial Montemor tem um agravante. Então o que eu falo à população de Montemor, não façam uso de fogo. O momento é crítico, protejam suas famílias. Porque o nosso atual prefeito optou em não instalar o corpo de bombeiro em Montemor. Fizemos aí todo o esforço possível para que o bombeiro militar viesse para a cidade. Então, se você, montimorense, hoje precisar de um socorro causado por fogo, incêndio, o senhor não terá em Montemor o mínimo vamos dizer assim, né? O mínimo que se espera de um governo, de um prefeito. Lamentavelmente. Pois não, vereador. Parte, vereador. Bom, na realidade eu estava ali, ó. Eu estava ali no Jardim Colina, isso daí foi na mata, para cima da Rua 3, do Colina 2, e eu estava ali, ajudando a apagar o fogo. E não tinha ninguém da Defesa Civil, secretário, não sei, deve estar de férias, não tinha ninguém da Defesa Civil, bombeiro civil, que o pessoal fala, não vi ninguém, não tinha ninguém, bombeiro militar pela negligência e a incompetência do prefeito, hoje a gente não tem na cidade. Mas eu quero destacar aqui, o Luciano que está ali, ó, que a gente ficou até quase 4 horas da manhã,
apagando fogo lá. Eu, ele e a mulher dele. E destacar também, sem denominação de classificação de patente, o Moreno, o Lisboa, o Bernardo, o Castilho, o Aparecido, o Marcolino, o Eda, Esteves, Marcelo, Alessandro, José, André e o Matos, que ficamos lá apagando fogo lá. Mais uma vez a Guarda Municipal fazendo para mais, sem ter sequer equipamento para poder conter e apagar qualquer que seja o fogo de incêndio. Então é isso, infelizmente. E agora quero registrar também aqui uma denúncia e uma reclamação do servidor público de Montemor sobre o convênio de saúde do Beneficência Portuguesa. O servidor reclama de mau atendimento lá no hospital, reclama da conduta da enfermagem e reclama também do leito, onde tinha material estranho ao leito armazenado no quarto. Uma vergonha. E cabe, mais uma vez, ao prefeito, à prefeitura, à secretária de saúde, fiscalizar, porque é a prefeitura o órgão pagador. Então, estou aqui mandando através aqui do nosso gabinete, essa reclamação. Infelizmente, o secretário já saiu daqui, mas o Oswaldo está ali. Oswaldo, por favor, fiscaliza lá a conduta da enfermagem do Beneficência Portuguesa. São vários servidores reclamando. Eu quero finalizar também, gente, para falar das emendas impositivas nossa do ano passado. Se nós temos aí, se a população quer motivo para não reeleger esse prefeito, está aí. Emenda impositiva do vereador Paranhos no Campos Dourado, ele acabou com o campus, ele acabou com a área de prática esportiva, destruiu. Ele destruiu a área de prática esportiva do Jardim Paulista. E o que ele fez com o nosso dinheiro? Com o dinheiro do povo, que nós indicamos que fosse gasto lá. Está findando o mandato dele e ele não fez. Presidente, por gentileza, nós precisamos representar esse prefeito. Se precisa de motivo para não reeleger esse prefeito, eu posso enumerar aqui. Mas eu vou falar da emenda impositiva deste ano, que foi indicada pelo meu gabinete, a compra de 3 ventiladores pulmonares para o hospital local nosso lá, o Sagrado Coração de Jesus. Sequer iniciou o processo de licitação. Vocês acreditam que ele vai fazer a compra dos ventiladores? Então, a parte da saúde nós mandamos para o hospital. Ele sequer iniciou a licitação. A parte livre, mandamos para fazer a reforma do campo de futebol do Jardim São Remo. Capaz que ele nem saiba aonde é o Jardim São Remo. Então eu tenho que deixar minha indignação de hoje até o final do ano, de um prefeito que não sabe usar o recurso público e quando vai usar, ele faz com a qualidade que não existe. Então, eu não poderia deixar de falar, eu acho que todos nós vereadores temos emendas impositivas que não foram realizadas. Alguns tiveram sorte de ter sido realizada, mas a grande maioria, ele sequer deu início ao processo licitatório desse ano. E eu vou finalizar falando mais uma vez, do secretário de Mobilidade Urbana. Eu vi aí as indicações do nobre vereador Alexandre Pinheiro, que ele nem gostou de eu ter mencionado. Pensei que estava ajudando ele. Essa indicação está ali do gabinete dele, da parte de mobilidade, a gente pensa que ele vai fazer. Ele não respondeu, gente. Ele enrolou todo mundo aqui, ele tem sorte que as nossas sessões não estão sendo transmitidas. Fez um embromexa, iniciou com uma politicagem, sequer falou quando vai fazer, pôr o banco ou a cobertura que está lá na indicação que aqui foi lida. Infelizmente, o secretário é a cara do prefeito, na minha opinião. Concluindo os trabalhos às 18h44, peço aos nobres vereadores que existem presença no sistema de apoio ao processo legislativo.
Nobre vereador Paranhos. Presente. Havendo número legal, prosseguimos com a ordem do dia. Questão de ordem, senhor presidente. Qual que é a ordem, nobre vereador? Gostaria de solicitar gentilmente a Vossa Excelência para consultar o plenário, fundamentado no artigo 134, no parágrafo 3º do nosso regimento e no artigo 135, inciso 2, eu solicito verbalmente a Vossa Excelência adiamento de votação do projeto de lei número 108 de nossa autoria, por gentileza. Consulta o plenário. Senhor presidente, perdão, justificando porque estou pedindo. Os familiares da homenageada, infelizmente, não puderam comparecer hoje. Então, estou pedindo gentilmente o adiamento. Consulta o plenário. Aceito, vereador. Obrigado. Não havendo mais nada que se tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária às 18h46. Convoco os senhores vereadores para a 32ª sessão ordinária, que será realizada dia 23/9, às 17h30. Muito obrigado e boa noite.